começo, né? Eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Em Irajá, mais precisamente. E, assim, como a maioria das crianças criadas em subúrbio, né? A gente tem uma infância muito na rua, muito brincando, muito fazendo diversos esportes, né? Eu morava num conjunto habitacional, né? Que tinha uma praça no meio, então a gente tinha toda, digamos, logisticamente falando, né? A gente tinha hoje eu posso dizer que é um privilégio, né, essa oportunidade de ter essa infância bastante lúdica e livre para as crianças, né? Hoje, imaginar isso nos dias de hoje é bem mais difícil. Estou falando de bastante tempo atrás, né, porque eu já tenho 41 anos, mas o meu interesse pelo esporte ele foi muito mais para um lado social, né? Eu ficava na rua brincando, assim. Só que, né, como toda grande conquista, né, assim, o Brasil é campeão olímpico em 92 em Barcelona, eu tinha 12 anos, então toda grande conquista ela tem um impacto, né? Assim, a gente passa a reconhecer mais o esporte além do futebol e aí surge o interesse pelo vôlei. É óbvio também que você não dá para dizer que vôlei é um esporte que você reúne a galera e vai jogar, especialmente no subúrbio, porque tem um certo poder aquisitivo, você precisa comprar uma rede, né? Tem uma marcação diferente, não é uma marcação que você naturalmente tenha numa quadra qualquer, né? Mas a gente improvisava um pouco de tudo, assim, para poder fazer. Foi realmente um boom naquela época, né? Uma medalha de ouro, ela tem as suas, como eu já disse, suas consequências, e ali a mosquinha do vôlei meio que me picou, né? E foi aí que começa o meu grande interesse por esse esporte especificamente, mas eu fiz um pouco de tudo. E aí comecei a participar de pequenos clubes ali mesmo em Irajá, aqueles clubes que a gente, na verdade, era um pagamento voluntário, eu posso dizer, porque não era uma escolinha propriamente dita, era mais uma forma de reunir pessoas que estavam com aquele interesse, aquela curiosidade pelo vôlei. E certamente isso me ajudou, né? Eu acho que assim, né? Quando a criança tem essa oportunidade de ter o esporte ali na primeira infância, né? Na sua formação, além de involuntariamente você estar pensando, obviamente, em praticar o vôlei, mas você está tendo outras coisas, assim, né? A convivência com outras crianças, o fato de você se interessar pela regra, né? Cuidar do seu corpo, assim, as coisas acabam vindo eu não tinha nenhuma noção de que, obviamente, me tornaria atleta, assim, isso longe, era só uma forma de estar brincando com crianças que tinham um interesse comum por aquele esporte que estava se massificando dentro do Brasil, né? Então, o meu interesse começa assim, ali na frente da TV, como uma fã, uma grande conquista, eu falei, ia dizer, cara, quero fazer isso aí também, né? Quero brincar disso daí. A relação com o Flamengo é desde que eu nasci, né? Os meus pais, na minha casa, a gente brincava que se chorasse e não viesse o hino junto, já nem considerava da família. É engraçado, assim, os meus pais foram frequentadores de arquibancada, minha mãe. A gente tem poucos registros, né, assim, de fotos, mas a gente tem relatos deles, né, contando. Minha mãe, numa época onde nem tinha torcida organizada, por exemplo, era meio misturado. Tem histórias dos meus pais contando que minha mãe grávida no Maracanã, sem querer, saiu na torcida do Vasco, foi extremamente vaiada, né? Teve um pouquinho de dignidade porque estava com a barriga grande. Então, assim, essa paixão passou para a gente, todos nós ali, a família praticamente inteira é de rubro-negros. Então, é uma relação bem mais intensa, né, que torcedora, e que, coincidentemente, eu acabei fazendo um teste logo depois que começa a surgir esse interesse pelo vôlei. Eu fiz um teste para as categorias de base do Flamengo e aí consegui juntar, né, minha paixão pelo clube, pelo Zico, né, pela história do Flamengo, com fazer esporte, né? E aí começa essa junção de duas paixões da minha vida. Bom, como torcedor, eu tenho diversos momentos assim, marcantes, né? Mas tem um que também traz um pouco dessa paixão de família, né? Que você está torcendo com eles, aquele título com a cara do Flamengo, que, né, o Flamengo tem uma história muito rica, que bom, mas tem alguns títulos que nos marcam, né? Eu me lembro perfeitamente onde eu estava, que lugar, o que eu estava fazendo nesse dia, no gol do Pet, né, no título de 2001. Talvez tenha sido um dos campeonatos mais emblemáticos assim, da minha
da minha geração, né? Porque eu tive no Maracanã na conquista do Flamengo em 92 no Campeonato Brasileiro, eu tive no Campeonato Brasileiro de 2009, assim, eu participei de muitos momentos históricos do Flamengo, mas eu acho que eu estava com os meus tios, estava com a minha família, esse acho que tem acho que um encantamento de toda essa, resume bem, digamos assim, né, essa paixão que tem a ver com a cara do Flamengo, de acreditar até o final, de ser lá com sofrimento, de ter família envolvida e de ter festa no final. Assim, esse, como torcedora, sem dúvida alguma. Como jogadora, também eu fico feliz que tem alguns bons momentos, certamente, não só de vitórias, assim, não só de conquistas, tem momentos que realmente ficam. O último jogo que eu fiz lá em abril de 2018 está na minha memória, ele é especial, mas eu acho que por conta também de não imaginar que isso pudesse um dia acontecer na minha vida, né? Como eu disse inicialmente, eu estava na frente da televisão em 92 assistindo uma conquista olímpica, jamais imaginei que um dia eu estaria, digamos, dentro dessa televisão, conquistando essa medalha e podendo inspirar outras pessoas. Acho que a conquista de 2008, né, a medalha de ouro, quando você sobe no pódio, escuta o hino nacional, quando você tem a sensação de, caramba, consegui chegar num lugar que jamais pude imaginar, só nos meus sonhos, ele é muito marcante. Então, eu vou ficar com esse pelo contexto também histórico, né? O vôlei, se a gente imaginar que uma Olimpíada a mulher já foi proibida, por exemplo, de participar de Jogos Olímpicos, a primeira participação olímpica foi de Maria Helene, que a primeira medalha foi em 96, né, de ouro. Então, acho que pelo contexto histórico, e especialmente o contexto histórico do vôlei, né, muita gente, eu digo que sempre que essa medalha de ouro é construída a muitas mãos, muita gente teve que ser precursora, teve que abrir esse caminho para que a gente chegasse numa conquista. Então, eu acredito que a subida nesse pódio, disputar o hino nacional, seja um motivo especial na minha vida pelo contexto histórico também. Acho que tem dois pontos, né? Primeiro é o entendimento pessoal, né? Eu me lembro desde muito nova, por brincar na rua, por estar ali no meio dos meninos, já tinha um olhar de estranhamento das pessoas, né? E um pré-julgamento de coisas que eu nem sabia, palavras que eu nem sabia, né? Eles me chamavam de Maria Homem, sapatão, essas coisas esses bullying que as mulheres, que afastam as meninas, né, do esporte de um modo geral, e que eu, para mim, soava estranho, porque eu só queria brincar ali no meio da galera, eu não entendia muito esse pré-julgamento das pessoas. Então, desde muito nova, eu sempre lidei com esse tipo de situação, e aos poucos, obviamente, eu fui entendendo que aquilo era um preconceito, que aquilo, né? Que bom que eu não entendia no início, porque não me afastou e não me tirou daquele ambiente que eu curtia, que era estar brincando com o pessoal. E, assim, quando você passa a entender, né, a descoberta da sua orientação sexual, dependendo de como ela seja, dependendo do ambiente que você esteja, ela é traumática, ela é difícil, ela nem sempre é simples, né? Nós nos reconhecermos. E isso eu levei um certo tempo para poder entender como é que funcionava. A gente tem diversos medos, né? Só a gente imaginar que, né, o nosso país é o país que mais mata LGBTs que ia mais no mundo. Então, inconscientemente, a gente se protege, a gente fala, cara, eu não quero isso, não, peraí, o que está acontecendo? Só que você passa a perceber que isso não é uma escolha, isso é você se descobrindo, é você tentando entender quem é você no mundo, né? E a partir do momento que eu percebi e tive, né, as minhas convicções, cara, as coisas passaram a ser mais naturais, eu diria. Fáceis não são nunca, né? Porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de ser prejudicado. Nós somos um país homofóbico, né? Culturalmente homofóbico, racista, misógino, enfim. Isso está dentro do nosso, infelizmente, da nossa cultura. Então, óbvio que eu estou falando de muito tempo atrás, né? Então, a gente imaginar que a gente avançou pouco, mas avançou, as coisas caminham a passos muito lentos, mas elas caminharam, né? Em dado momento você tem a sensação de que não tanto, né? De que retrocedemos, mas, enfim. Então, na minha concepção, assim, o primeiro foi o meu entendimento de quem eu era no mundo, de como é que eu funciono, o que eu sou aqui, para eu
para eu poder agir, né? Para eu poder ser eu, cada vez mais ser eu, e não ser o que as pessoas quisessem que eu fosse. É, né? Obviamente, a preocupação da família sempre com, poxa, será que isso não vai te prejudicar, né? Porque acho que esse pensamento ele vai muito ao encontro disso que a gente está dizendo aqui. É um sentimento de proteção, da gente não sofrer, da gente não ser prejudicado. E a outra situação é como as pessoas vão te enxergar, né, a partir disso. Eu sempre prezei assim, a minha. Eu nunca coloquei na minha cabeça assim, cara, eu vou ter que fazer isso porque eu sou gay. E aí, se eles vão ter que me aceitar, não. Eu procurava ser eu mesma da forma mais natural possível. Certamente houve preconceito, certamente as pessoas devem ter julgado, mas na minha frente, assim, acho que por ser que eu era, uma atleta dedicada, independentemente se eu cheguei à seleção brasileira ou não, assim, eu fazia aquilo ali, a Fabiana fazia aquilo ali, independentemente da orientação sexual dela. Eu acho que as pessoas foram me respeitando e entendendo cada vez mais quem eu era. Eu posso te dizer, dentro dessa lógica de que nós somos um país homofóbico e que mata LGBTs no mundo, que eu tive um certo privilégio, né? Se a gente fizer recortes, mais privilégios ainda, né? Então, por isso que eu sempre ressalto que talvez a minha história de preconceito ela não seja tão profunda, eu não tenha sofrido um preconceito claro né, e evidente, então é um privilégio, mas eu nunca digo que é fácil, porque não é fácil e eu sei o que talvez outras pessoas tenham sofrido, né? E é muito importante esse entendimento de quem você é, Flora, porque você também passa a perceber as pessoas ao seu redor, né? O que é preconceito, o que não é, onde você precisa se posicionar, onde você precisa defender, peraí, isso aqui está errado, né? E também aprendendo, né? Eu eternamente estou nesse caminho de aprendizado, de poder pensar no próximo, de olhar o que talvez não seja algo que me doa, mas que doa em outra pessoa, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Falei bastante, mas é mais ou menos isso. Primeiro que eles não estão sozinhos, isso acho que é a primeira coisa que é importante para quando a gente se entende, né? Quando a gente começa a perceber quem nós somos, eles não estão sozinhos. Talvez a caminhada seja árdua, né? A gente tem que provar a cada dia que a nossa performance, o que a gente faz na quadra é muito mais importante do que o que a gente faz fora delas, né? Acho que essa mensagem de que não estão sozinhos talvez seja um grande combustível nesse sentido e que, cara, enfim, que essa descoberta seja mais leve e que a gente, de alguma forma, consiga, né, nós, LGBTs que estamos há algum tempo já nesse caminho, que a gente consiga abrir mais, né, oportunidades, que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para que seja menos dolorido, né, para que se fale cada vez com mais naturalidade sobre sexualidade, sobre diversidade, sobre inclusão, que esse tipo de enredo seja bem menos dolorido para essa galera que está chegando, assim, e que eles não estão sozinhos, que talvez essa seja uma mensagem importante, né, para quem esteja iniciando no esporte ou para quem esteja ainda tentando entender quem são eles nesse mundo tão cruel em muitos momentos.